Bom dia, meus alunos queridos, tudo bem com vocês? Espero que tenham passado uma semana abençoada, muito calor, né? Mas precisamos também do sol, do calor, né? Deus nos abençoa de várias formas, né? Então, hoje a gente vai estudar mais uma lição, que vai ser a número 12, conhecimento e ideologia, né? A gente vai falar um pouquinho sobre esse tema, e o texto básico está em 2 Coríntios 10, versículo 4 e o 5. Eu vou ler 2 Coríntios 10, o versículo 4 e o versículo 5, tá? Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Né? Esse texto fala sobre... Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, né? Então, o que nós temos de luta aqui na Terra não é carnal, e sim espiritual. É uma luta de conhecimento, né? De obediência, de pregar a verdade, né? Então, é isso que a gente vai estudar. Conhecimento e ideologia. A introdução fala assim, ó. Parece que está na moda exibir bibliotecas, tirar fotos de prateleiras com livros, compartilhar memes nas redes sociais sobre como eu amo ler livros. Uma foto que alguém poste com livros por trás já comunica muita coisa, como eu sou uma pessoa de conteúdo, ou cuidado para discutir comigo, eu derroto você num debate, ou ainda, pode confiar em tudo o que eu digo, porque eu leio muito sobre tudo. Como lidar com essas questões? Eu preciso mostrar para todo mundo que gosto de ler para ganhar atenção ou respeito? Qual conhecimento eu valorizo mais? Né? A gente vai ver alguns pontos nessa lição. Então aqui é muito interessante, porque aqui quando fala, né, que a pessoa posta uma foto com uma estante atrás, né, prateleiras atrás cheias de livros, ela quer mostrar o quê, né, pra gente, pra quem tá acessando a rede social dela? Que é uma pessoa culta, que é uma pessoa que lê muito, que é uma pessoa inteligente, né? Então, cuidado quando você for discutir com ela, né, porque ela sabe muito, né? Então, você pode sair perdendo nessa jogada se você não lê muito, se você não procura estar atualizado, né? Então, quando a pessoa posta uma foto assim, normalmente ela quer dizer que ela é uma pessoa culta, que ela é uma pessoa sábia, que ela tem muito conhecimento, né? E a rede social é um lugar que as pessoas normalmente postam as coisas para as pessoas acreditarem naquilo, às vezes, que nem ela é, né? Nem ela é um fake, né? Eu vou botar uns livros aqui atrás para as pessoas acharem que eu sou culta, né? Mas nem sempre é assim, né? E o que a gente precisa mostrar para a sociedade, mostrar, né, ao próximo, aos que nos cercam, é o verdadeiro conhecimento, e não ficar publicando e mostrando, né, através de fotos e de livros e de vídeos, que a gente sabe, que a gente é culto, né? Mas demonstrar isso no dia a dia, isso que é o importante. A gente não precisa falar, né? A forma da gente agir, a forma da gente se comportar é que vai dizer muito mais do que se você ficar falando o que você é. O ponto 1 fala assim, ó, o conhecimento de Cristo. Segundo a Bíblia de Estudo Herança Reformada, Deus revelou por intermédio de Moisés que todo homem contado em Israel tinha que dar o resgate de si próprio. O povo contado de Deus é um povo resgatado. Ninguém pode estar em suas fileiras a não ser com base em um preço pago, e esse preço é o precioso sangue de Cristo. O cristão desenvolve uma vida de humildade quando se lembra de que foi resgatado e qual foi o alto preço pago neste resgate. Tal humildade se refletirá no relacionamento com os irmãos, considerando os outros superiores a si mesmo. Contudo, não devemos confundir humildade com personalidade gelatinosa, posicionamento frágil sobre questões bíblicas e éticas. O apóstolo Paulo era um homem humilde,
que se dispunha aos piores perigos e às humilhações mais degradantes pelo bem da igreja. Porém, nenhum conhecedor das cartas de Paulo jamais afirmaria que ele não era um homem de posição firme. Em 2 Coríntios 10, Paulo está se defendendo de acusações frívolas que alguns crentes faziam contra ele, como se ele tivesse temperamento e personalidade voláteis. Tem gente que confunde um pouco as coisas, né? Uma pessoa humilde. Uma pessoa, por ser humilde, não quer dizer que ela seja pobre, que ela não tenha conhecimento, que ela não tenha estudo, né? A pessoa pode ter tudo isso, né? Ser uma pessoa rica, ser uma pessoa muito sábia, muito estudada e ser uma pessoa humilde, né? Portanto, ela tendo conhecimento, ela vai seguir ali a risca, vai debater e vai defender tudo aquele conhecimento que ela tem. Então, não é porque a pessoa é humilde, né, que ela vai ser pisoteada, massacrada. Não, a gente tem que ser humilde sim, mas ter a nossa postura. Nós confiamos em Deus, nós acreditamos na palavra de Deus. Então, se alguém vem até você, né, contradizendo as coisas que você diz, você com toda a humildade e amor no coração, você vai combater tudo isso baseado no seu conhecimento, que é o conhecimento aqui que a lição está trazendo. Então, a gente precisa ter humildade para entender tudo e falar na hora certa. Paulo foi um desses. O apóstolo Paulo, ele sofreu, muita coisa, né? Então, ele tinha essa humildade. Não, é para passar por isso, eu vou lá e vou passar. Mas na hora de defender, né, de mostrar o conhecimento dele, ele era pulso firme. E é assim que a gente precisa atuar, com humildade, mas sendo responsável por aquilo que a gente briga, né? Pelo conhecimento que a gente tem. Abrir mão da verdade do evangelho para não desagradar aos amigos não é humildade, né? Tem gente que abre mão assim, tá bom, deixa ele falar, vamos aceitar, né? Vamos ser humilde ao ponto de aceitar para não perder a amizade. Irmãos, não é bem assim. E às vezes as igrejas estão fazendo isso, né? A liderança fala assim, vamos aceitar, tá bom, deixa assim, porque se a gente falar a verdade, se a gente brigar muito, a pessoa vai embora. A pessoa vai perder, a gente vai perder o membro. Mas a gente precisa ter firmeza, ter humildade sim, mas ter firmeza no conhecimento da palavra. E se realmente está errado, está fora do padrão do que Deus quer que nós sigamos, está fora da obediência que a gente precisa seguir, está fora das leis de Deus, tem que ser dita a verdade. E quem quiser ficar, que fique, né? E Paulo jamais poderia admitir isso, porque ele se considerava o escravo de Cristo, a quem devotara toda a sua fidelidade. Duas coisas importantes a destacar. Não se combate falsos ensinamentos com gentileza, mas com um correto ensino. E o 2, para se destruir argumentos, é preciso conduzir as consciências à obediência a Cristo. Então, 2 pontos aqui que a gente precisa ter, né? Aí vai subdividir na letra A e na letra B. A letra A fala assim, aumento da busca por conhecimento. Outra consequência notável presente no crescimento das redes sociais é que, mais uma vez, expõe o orgulho e o narcisismo das pessoas. É o exibicionismo intelectual, as discussões sem fim, a luta para ver quem destrói o adversário com um argumento mais arrasador. Então, na rede social, quando a gente fala rede social, irmão, a gente está falando de Facebook, de Instagram, né? Então, as pessoas estão querendo discutir através das redes sociais, mostrar que ela sabe, mostrar o ponto de vista dela, mostrar o que ela acha, e muitas vezes isso gera ali confusão, atrito, brigas, né? Às vezes até amizades são desfeitas por causa de coisas que a gente cita na internet, e as pessoas começam a comentar e perguntar e vira uma discussão só. Então, vamos evitar esse tipo de coisa. Política é uma coisa que a gente não pode ficar colocando na internet as coisas, né? O ponto de vista de denominação de igreja também é outra coisa que a gente não pode ficar discutindo isso em rede social, não é lugar para isso, né? Precisamos conversar, vamos chamar o fulaninho e vamos conversar, né? Vamos discutir ali nós dois. Agora ficar jogando na internet para gerar raiva, ódio entre as pessoas, isso não é legal.
O crescimento de livrarias, plataformas virtuais e cursos teológicos com reconhecimento do MEC são indicativos de crescimento na procura por formação. A igreja é verdadeiramente beneficiada quando esse crescimento produz melhor formação, piedade e testemunho entre os cristãos, mas o efeito colateral disso pode ser danoso. Não é difícil verificar numa página de Facebook cristã discussões acaloradas e nem sempre edificantes entre os cristãos das mais diversas denominações. Olha aí o que eu falei. Esse conhecimento não parece ter gerado piedade. Então, não, a gente precisa falar sim, a gente precisa divulgar sim, a gente precisa bater na tecla. Não é o lugar correto, né? Então, cristão, a gente precisa ter conhecimento sim, ter o nosso ponto de vista sim, mas ter cuidado com a forma que a gente passa isso para as pessoas. Letra B. Gerador de piedade. A cultura gospel tem provocado concepções estranhas ao evangelho, propondo emocionalismo, sentimentalismo e romantismo como expressões sinceras de piedade, e nem sempre comprometidas com a verdade, a ética e a moral cristã, em oposição ao conhecimento sólido que resulta em verdadeira piedade de vida. Então a gente precisa ter cuidado com esse mundo gospel que tá aí, porque nem tudo, mas é gospel. Porque gospel tá dentro da palavra de Deus? Nem sempre. Então tem cânticos, tem pregações, tem pastores aí, no mundo gospel, divulgando muita coisa, porque ele estuda muito, ele tem conhecimento, ele lê muito, ele viaja muito. Tudo bem, ok, legal. Estudar muito, ler muito, é legal. Né? Então, as pessoas acham que pela pessoa ser dessa forma, tudo que ela falar vai lá e acredita. Né? Então, a gente precisa tomar cuidado. Se estiver dentro da palavra de Deus, né? Se é ensinamento a respeito da palavra de Deus, ok. Se não for, irmãos, não acredite, fica fora disso. Não aceite isso para a sua vida. O conhecimento de Deus é uma busca sem fim. E se realmente usamos as escrituras como lentes para enxergar toda a realidade, mais enriquecidos e fascinados ficamos com a exposição da glória de Deus no mundo. Isso foi o que aconteceu com os nossos irmãos do passado, que viam a mão de Deus em todas as coisas, e quanto mais cresciam no conhecimento e na intelectualidade produtiva para este mundo, mais dedicavam seu coração e entrega e consagração ao Senhor. Então, muito bacana, né? E os nossos antepassados, lá na época de Moisés, Abraão, né? Que tiveram ali todo aquele contato, né, com tudo aquilo que aconteceu, de ver Deus, ouvir Deus, a voz de Deus, né, é maravilhoso demais. E aqui fala, eles viam a mão de Deus em todas as coisas, e quanto mais cresciam no conhecimento, ou seja, né, na verdade ali na palavra de Deus e na intelectualidade produtiva para este mundo, mais eles dedicavam seu coração e entrega e consagração ao Senhor. Então, quanto mais a gente tiver o conhecimento da palavra de Deus, né, dos ensinamentos dele, mais a gente tem automaticamente nossa mente, o nosso espírito, a nossa alma vai pedir isso, de dedicar o nosso coração, fazer uma entrega, se consagrar mais ao Senhor. Então é automático. Quanto mais conhecimento, busca pela palavra a gente tiver, mais vontade de estar perto de Deus, de ter intimidade com Deus, isso vai ser gerado, né? Isso é como se fosse resultado de um conhecimento, né? É um fruto que você está colhendo por ter esse conhecimento todo na palavra de Deus. Agora a gente vai falar um pouquinho de ideologia ou idolatria. Ideologia, os irmãos sabem o que significa? Porque olha só, ideologia é o estudo das ideias, né? Ideologia é um estudo, é uma junção de ideias, né? Então foram os filósofos franceses Antoine Destructe de Tracy e Joseph-Marie de Gerando que propuseram a criação de uma ciência que estudasse a formação das ideias. Então foram dois filósofos franceses que criaram a ideologia, que é o estudo das ideias, né? E a gente precisa tomar cuidado com as ideologias de outro dia, né? Dos dias de hoje. Vivemos um período de conflitos ideológicos em nosso país. Verdade. Os escândalos surgidos na vida política trouxeram ao cenário nacional acaloradas discussões sobre ideologias
ideologias, especialmente socialismo, conservadorismo e liberalismo. Liberalismo, então, acho que está em alta, né? Ah, tudo pode, tá tudo liberado, né? Tudo é normal. Então, a gente precisa tomar cuidado com essas ideologias. Inevitavelmente, essa discussão também alcançou as nossas igrejas e púlpitos. E não há como a igreja simplesmente ignorar o assunto como se fosse de pouca importância. Então, não tem como a igreja, tampar os olhos. Né? A igreja precisa estar atenta, a liderança precisa estar atenta para que essas coisas não entrem dentro da igreja e daqui a um tempo aí a gente vai achar que isso tudo é normal, que tudo pode, né? Não é assim. O destaque importante para esta lição é o perigo que o cristão corre quando idolatra uma ideologia e a confunde com a fé cristã. Então, tem diferença, né, de ideologia e o que você acredita, não sendo somente uma ideia, mas uma fé cristã. Então, a gente precisa ter cuidado, né, que pode ser confundido aí. O risco de idolatria é inerente à ideologia em si, porque ela é sempre soberba e traz em seu bojo uma compreensão de mundo, conforme Keller. A palavra ideologia pode ser usada para designar qualquer conjunto de ideias sobre um assunto, mas também pode ter uma conotação negativa próxima à de uma palavra parecida, que é a idolatria. Uma ideologia, assim como um ídolo, é uma descrição parcial e ilimitada da realidade que foi promovida ao nível da palavra final sobre as coisas. Então, irmãos, a gente precisa ter cuidado com, às vezes, né, a ideologia, ela significa tanto na vida de uma pessoa, é tão responsável por tanta coisa na vida daquela pessoa, que ela acaba idolatrando aquilo, né? Ah, foi por causa dessa ideia, por causa essa ideologia nova que surgiu, que a minha vida melhorou, que a minha vida prosperou. Então, a pessoa começa a idolatrar aquilo. E isso é pecado. Idolatria é pecado. A gente vem estudando aí há vários domingos sobre a idolatria, né? Sobre os ídolos. E isso é gritante quando a gente coloca em primeiro lugar. E o que precisa estar em primeiro lugar é Deus nas nossas vidas, né? E depois acrescentadas todas as outras coisas. Se considerarmos que vivemos em uma sociedade distante de Deus, que renunciou ao conhecimento divino e tem se entregado cada vez mais profundamente a toda sorte de vícios e devassidão, concluiremos sem dificuldade porque é tão fácil uma ideologia assumir o lugar que pertence somente a Deus. Em qualquer cultura na qual Deus está ausente, o sexo, o dinheiro e a política preencherão o vazio de diferentes pessoas. Por isso que essas três coisas citadas aqui, né, que é o sexo, o dinheiro e a política, existe tanta coisa errada, tanta podridão envolvendo o dinheiro, envolvendo o sexo, envolvendo a política. A política, então, está em alta em nosso país, com tanta corrupção, com tanta coisa ruim. Então, nessas coisas onde Deus está ausente, né, as pessoas precisam tomar cuidado. Né? Nós estamos no mundo, convivemos com pessoas que acham isso normal, mas a gente precisa ter pulso firme, né, e ter posicionamento, porque a gente conhece, a gente tem o conhecimento da palavra de Deus. A única forma de lidar com todas essas coisas é restaurar a nossa relação com Deus. Olha aí. Desse modo, uma ideologia pode servir de ferramenta nas mãos de Satanás para que iluda, cegue e perverta a consciência das pessoas. Então, a ideologia ela pode vir com uma forma bonita, boa, nossa, mas essa ideia, essa ideologia que surgiu agora é maravilhosa, está ajudando um monte de pessoas, mas Satanás usa também as coisas boas para nos desviar do caminho do Senhor, para nos tirar, né, de todo aquele conhecimento que a gente tem sobre a palavra dele. Então a gente precisa ter cuidado com as coisas que a gente acredita, né? Muito cuidado com as coisas que a gente acredita. Mesmo sendo coisas boas, a gente precisa saber se lá no fundo mesmo, o início daquilo tudo, a intenção daquilo tudo, se é agradável a Deus. Se for, ok. Agora, se não for, irmãos, a gente está correndo sério risco de estar desagradando e desobedecendo ao nosso Deus. E o ponto 3 fala o lugar de uma ideologia. Precisamos nos adaptar e aprender como interagir de modo cristão com uma cultura caída e apóstata. Não é fácil estar no mundo sem pertencer a ele. Afinal, temos raízes aqui.
Ó, temos família, tradições, costumes, língua, modo de pensar, opinião política, time de futebol e mais uma série de coisas, né? Mesmo assim, Jesus diz que não somos deste mundo. Tendo tudo isso, família, opinião, costumes, língua, modo de pensar, nós estamos aqui no mundo, mas não somos deste mundo. Isso é claro na Bíblia, né? Paulo diz que a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Isto é, fomos feitos novas criaturas para outro mundo. Então, nós estamos aqui, vamos passar um período por aqui, né? Cada um no seu tempo. Temos que fazer aqui o que Deus deixou para que nós fizéssemos, confiou em nós isso, que é pregar o Evangelho, anunciar a boa nova de Cristo, para depois estarmos no céu, que é a nossa pátria, onde nós iremos realmente morar. Ali sim será a nossa casa eterna, né? Precisamos aprender a não vivermos por ela, pela ideologia, mas a sermos seus críticos, a partir de um cristianismo enraizado nas Escrituras, no Evangelho e nos padrões de Deus. Aí sim fará sentido continuar construindo e nos desenvolvendo neste mundo ao mesmo tempo em que aguardamos a vinda do nosso Senhor Jesus. Então é isso que a gente precisa, irmãos. Não viver para a ideologia, né, mas ter o conhecimento da palavra de Deus para poder separar as coisas, obedecendo assim a palavra de Deus, tendo conhecimento dela, nós teremos mais intimidade com Cristo, né? Isso é fato. E aí sim, fará sentido continuar construindo e nos desenvolvendo neste mundo aqui, ao mesmo tempo em que aguardamos a vinda de Cristo. Enquanto a gente está nesse mundo aqui, nós temos que aproveitar da melhor forma possível, né? Cada momento, cada oportunidade que a gente tem de falar, de pregar o Evangelho, de dar bom exemplo, é gratificante demais. É Deus que está nos dando a oportunidade. Então a gente precisa aproveitar essas oportunidades, né? Enquanto estamos aqui neste mundo que não é nosso, nós estamos só por um período, passamos por ele por um período. Deus nos colocou aqui e com a sua graça e com seu amor ele nos guarda, nos protege aqui neste mundo, não é isso? E a conclusão fala o seguinte, ó: o conhecimento das Escrituras deve gerar uma vida de piedade, comprometida com os valores do reino de Deus, com a obediência aos seus mandamentos. Então, esse comprometimento e a obediência aos mandamentos, isso tem se perdido um pouco. Não sei se os irmãos concordam comigo, mas o comprometimento com a palavra de Deus, né, aquele compromisso que a gente falou em público ou falou para si mesmo no seu coração quando foi batizado, quando fez a pública profissão de fé, não importa. Esse comprometimento, ele tem deixado muito a desejar, né? A gente, com o tempo, a gente acaba se acomodando com certas coisas e muita coisa, principalmente a responsabilidade e o comprometimento que a gente teria que ter com a igreja, né, com a causa do Senhor Jesus, ele está indo embora. Então, a obediência aos mandamentos e o comprometimento, ele precisa estar em primeiro lugar nas nossas vidas. Se o crescimento no conhecimento não está produzindo esses frutos, algo está errado. E o problema não é o conhecimento, sou eu mesmo. Olha aí que sério, né? Então, eu preciso ter conhecimento. Eu tenho conhecimento, mas eu não pratico, eu não tenho comprometimento, né, com Deus, com o trabalho de Deus. Então, o problema sou eu, né? O problema sou eu. Preciso orar para que Deus mude a minha vida. E não adianta ficar botando a culpa no outro, né? Porque o outro não fez, a função era dele, o cargo era dele. E o meu comprometimento, como é que fica, né? Eu preciso, a partir do momento que eu me comprometo, eu preciso cumprir aquilo. Eu preciso fazer o que eu prometi. Então é muito sério essa parte de obediência à palavra de Deus e comprometimento com a palavra de Deus. O conhecimento de Cristo deve glorificá-lo e não a mim mesmo. Deve glorificar, então, a Cristo. De igual modo, ainda que eventualmente reconheçamos o valor de propostas da época, não precisamos de uma ideologia para viver, né? Tem uma música que fala: ideologia, eu quero uma para viver. A gente não precisa. Eu acho que, se não me engano, é Cazuza que canta isso. A gente não precisa de uma ideologia para viver. Nós temos o conhecimento, nós temos a palavra de Deus.
né? Então, o conhecimento com a palavra de Deus é o que a gente precisa para viver, né? Precisamos do Evangelho e nada mais. Ele nos dá condições para aliviarmos o que está à nossa volta e alimentarmos a nossa esperança até a vinda de Cristo, né? Isso é que nos dá esperança, né? A gente se alivia na palavra de Deus, porque ele nos dá o conforto, o consolo, o Espírito Santo traz tudo isso para nós, né? Então, para a gente aguentar firme até a volta de Cristo ou a nossa ida até Cristo, a gente precisa ter o conhecimento, ter a sede pela palavra de Deus, a vontade de ler a palavra, de estar cultuando, de estar orando mais, estar mais buscando livros e de pessoas sérias, comprometidas com a palavra de Deus, para a gente ter esse conhecimento, porque na hora que a gente precisar debater com alguém, a gente vai ter todo um respaldo, a gente vai ter confiança na hora de falar, humildade sim, mas pulso firme com a verdade. Isso as pessoas que não são cristãs precisam ver em nós. Nossa, a pessoa fala com tanta firmeza, eu acreditei nela, olha que legal, né? Então a gente precisa ter pulso firme, a gente não pode gaguejar na hora de falar do Evangelho, né? A gente não pode ter dúvida, é isso e ponto final, mostrar na palavra que é real, né? Então a gente precisa ter isso como foco na nossa vida, ter o conhecimento e não uma ideologia. E a aplicação fala o seguinte, ó: leia bastante, procure adquirir cada vez mais conhecimento, seja crítico em relação às propostas da época, mas, enquanto isso, não deixe de buscar a presença de Deus. Então, se você não consegue ler, Darlene, não consigo ler, sou pessoa que não gosto de ler, né? Ou então, vai ouvir algumas mensagens de pastores sérios, não é qualquer coisa, tá, irmãos? Por favor, vá assistir homens de Deus sérios, que têm a vida respaldada e aplicada no conhecimento da palavra de Deus, para que a gente possa aprender, né? É tão bom a gente aprender cada dia mais. A gente nunca consegue chegar no limite. Já sei tudo, parei aqui, não preciso mais aprender. Nossa vida, cada dia é um ensinamento novo, é um aprendizado novo, e a gente aprende todos os dias, né? Então, irmãos, que Deus possa usar as nossas vidas e que nós possamos fazer isso, né, dando resposta a Ele, tendo conhecimento da palavra dele. Ele deixou tudo na sua palavra, nas Escrituras, né? E muita coisa ele ali nem colocou, não ia caber, né? Mas a gente tem muita coisa que nos dá base para respostas para tanta coisa. Então, o conhecimento é o que o cristão precisa ter e não uma ideologia. Amém? Vamos orar? Paizinho querido, queremos te agradecer por mais um estudo de lição. Obrigada porque sentimos a tua presença, sabemos que tu és um Deus poderoso, maravilhoso, misericordioso. Obrigado pelo teu amor nas nossas vidas, Senhor. E queremos pedir que tu coloque uma chama acesa no nosso coração para que nós possamos buscar cada dia mais o conhecimento da tua palavra, buscar a verdade na tua palavra, ser exemplo aqui no mundo, ser sal da terra, que as pessoas possam ver em nós a verdade, tudo aquilo que a tua palavra diz. E se precisarmos conversar com alguém, nós tenhamos o verdadeiro conhecimento, a verdade na ponta da língua, Senhor, para que nós possamos falar do teu amor, da tua graça e do teu perdão com toda a humildade, mas com a convicção, com a certeza de que estamos falando de um Deus vivo e poderoso que tudo pode, e que essas pessoas possam ser transformadas pelo teu Santo Espírito. É o que nós pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Obrigada, irmãos, por ouvir, né? Me ouvir aqui pela manhã, e que possam ter um bom domingo, um bom almoço, tá bom? E até a próxima. Um beijo grande para todos, fiquem com Deus.